preciso te dar 2 recados antes de começar esse episódio. Eu sou o Igor Roque e eu queria te fazer um convite para participar daquele que eu considero o nosso maior ouro. A gente tem uma comunidade de profissionais que acompanham o nosso podcast aqui da Start Econ e você pode fazer parte disso. Aqui na descrição do episódio tem um link para você fazer a sua aplicação. Você vai preencher os dados e caso você seja aprovado, você vai poder participar da nossa comunidade que eu considero a nossa melhor entrega, que é justamente onde os profissionais conseguem trocar experiências entre si, se ajudar, resolver problemas uns dos outros, e eu acho que isso é a nossa melhor, de fato, a nossa melhor entrega. Então, se você quiser fazer parte disso, é só clicar aqui embaixo, nesse link da descrição, e fazer a sua aplicação. E o meu segundo recado é que a nossa casa de produção de conteúdo é aqui na Produtora 76. Então, se você quer ter seu próprio podcast, fazer seus eventos, gravar seus cursos, aqui é o lugar. É um ecossistema completo de soluções para que você só se preocupe com o seu conteúdo. Então, se você quiser fazer parte também desse ecossistema onde a Start Econ faz parte, é só clicar aqui embaixo e conhecer também a Produtora 76. Então, bora lá para mais um episódio. Começando mais um episódio do Start Econ Podcast, e hoje eu tô aqui para falar de um case muito especial, assim, especial para mim também, né, porque é um case da UAP, Rafão, acho que uma das operações mais complexas em relação à modelagem de negócios e o quanto o quanto utilizou da tecnologia da UAP para conseguir fazer esse Go Live, sem dúvida, um dos mais complexos, se não for o mais, está no top 5 de complexidade. Está no top 3 de complexidade. Então, Rafão, primeiro seja muito bem-vindo. O Rafão é carinhosamente Rafão, né? Porque ele tem 2,5 metros de altura, sentado. Mas ele é um dos executivos comerciais da UAP. Seja muito bem-vindo aqui ao podcast. Muito obrigado, um prazer poder participar do podcast e com grandes parceiros e clientes que eu também tenho um carinho muito grande pelo projeto. Acho que é fundamental. Obrigado. O Rafão foi o responsável por essa pesca. E eu queria convidar, né, e apresentar o João, que é o responsável por tecnologia. Ele se apresentou de uma maneira tão simples e humilde. Depois eu descobri que ele é o gênio ali da tecnologia, já passou por várias áreas dentro da Canção Nova. Cara, seja muito bem-vindo aqui ao podcast. Eu que agradeço aí o convite, é um prazer, né, a gente explanar um pouco como é que foi esse projeto, dar essa experiência para o público e também definindo ali qual foi o caminho que a gente tomou. Acho que é bem importante também para dar essa direção para quem talvez esteja aí na indecisão, esteja pensando em trocar de plataforma até. Acho que é um papo legal aí para quem está acompanhando esse conteúdo. Bom demais. Trocar de plataforma nunca é uma decisão fácil, né? E a gente está aqui com o Luciano também. Seja muito bem-vindo ao podcast. O Luciano também é da Canção Nova. Os dois têm mais de uma década de Canção Nova, então tem uma experiência grande dentro desse projeto específico. Então seja muito bem-vindo também. Obrigado. Para mim é uma alegria e também eu vou compartilhar aqui o que o Rafa trouxe. Eu acho que a gente também hoje já tem um carinho pela UAP. Eu acho que é uma decisão que todos nós aqui tomamos juntos de estar hoje como parceiro. Eu fiz um post quando vocês postaram o vídeo do nosso Go Live que hashtag Nós Somos Um. Porque de fato, quando existe uma decisão, né, de uma empresa a se filiar ali a outra, certamente você precisa andar muito junto para que o resultado seja o retorno esperado de ambas as partes. Eu, particularmente, estou trabalhando ainda para que continuar dando certo. Mas a primeira impressão para nós é espetacular. Estou feliz porque eu acho que estamos traçando uma história, porque na Canção Nova, né, a gente sempre gosta de trilhar um caminho. E nós estamos trilhando um caminho de algo muito especial ainda, que ainda vai dar muito resultado e vai dar muito o que falar aqui nesse conteúdo de podcast. Aqui, não vai faltar história para falar hoje sobre migração de plataforma, né? Hoje tem muito papo. Como eu queria conduzir essa conversa? Primeiro, vocês já tinham um canal digital que já estava acontecendo, já estava rolando com outra tecnologia e tudo mais. Acho que aqui não é explorar os desafios dessa tecnologia, mas qual foi o principal motivador que fizeram você olhar para aquela estrutura que vocês já tinham rodando e acontecendo, porque a decisão de migrar não é uma decisão simples, e falar, precisamos migrar? Assim, quais foram os principais motivadores para essa decisão? Sendo bem claro, a gente já trabalha há mais de 15 anos, né, com e-commerce. Né? Então, a gente já tinha os canais de venda funcionando de forma online
já com algumas outras tecnologias, mas o ponto focal, né, da nossa decisão foi simplesmente na questão de conseguir ampliar ter mais possibilidades de negócio, até mesmo de abrir novos canais de venda, estar presente de fato nos marketplaces, né? Ter uma integração mais facilitada, e esse foi um dos rumos que a gente tomou, né? Então a gente tinha consciência das limitações que a gente tinha, a gente enxergou isso com um estudo mais aprofundado dentro da própria instituição, né? Enxergando as deficiências, e o ponto de decisão é o quê? Para a gente avançar, às vezes a gente precisa mudar. Né? Aquele ditado, né, em time que está dando certo não se mexe, não é totalmente realidade. Então, às vezes, a gente precisa mexer para conseguir alcançar aí novos ares. Né? Então, de fato, essa mudança partiu muito da necessidade de conseguir estar mais atualizado e também confiar em quem entende mais de tecnologia. Né? O negócio da Canção Nova não é desenvolvimento de plataforma, diferentemente da UAP e demais plataformas que a gente consultou no mercado. Né? E tudo foi conduzido, né, de uma forma muito transparente, e isso é importante para qualquer empresa, né? Questões de comparação, de performance, do que está se almejando de negócio. E falando da própria Canção Nova, né? Então, a gente trabalha com mais de um canal de venda. Então, e algo muito particular, né? No sentido de um canal personalizado, que a gente chama internamente de porta a porta, Canção Nova, evangelizador, porta a porta, Canção Nova, um canal de varejo, um canal de atacado. Então, isso traz uma série de complexidade que às vezes não é um produto de prateleira. Então, você precisa de um parceiro que te escute e consiga transcrever e fazer isso acontecer de fato. Né? Então isso vai muito da parceria, porque a gente se deparou, obviamente, com muitas plataformas que trazem algo muito pronto de prateleira, mas às vezes aquela roupa não vai te servir. Então não adianta forçar a situação, porque em certos movimentos que você vai fazer, vai rasgar aquela roupa. Então você precisa, de fato, de alguém que faça ali sob demanda, sob justamente a necessidade que você precisa. Então a gente encontrou, obviamente, num parceiro UAP essa parceria, né? Então a gente conversou muito, a gente Você conversou muito, né, Rafa? E um dos diferenciais foi essa presença, né? Até estando o Rafa aqui, né? Ele teve na Canção Nova, a gente conversou com a diretoria, com a parte de gerência de outras áreas, então isso foi fundamental. Então, essa atenção foi fundamental para que a gente escolhesse também um parceiro que tivesse ali uma demonstração de mercado e que fosse essa personalização de fato acontecesse também no relacionamento, né? De estar de encontro a nós, assim como a gente também foi de encontro, né? Então isso foi algo fundamental para dar esse feeling, né? A questão de relacionamento, essa questão da própria plataforma conseguir. Então para a gente foi um passo a mais, né? Então a gente de fato partiu desse momento, né? Às vezes a gente acaba se acomodando por uma limitação de plataforma, e o ponto focal foi justamente isso. A gente precisa evoluir, ir para novos mares, enfim, avançar. Então, desbravar ainda muita coisa que o e-commerce ainda possibilita. Então, esse foi o principal fator que a gente precisava de um parceiro que conseguisse dar as mãos e ir junto com a gente. Então, esse foi o fator principal. Né? Pô, legal demais, cara. A minha visão do que o João trouxe aqui primeiro eu vou trazer aquilo que é o DNA da Canção Nova. Há mais de 45 anos atrás, a Canção Nova sempre saiu desbravando. Começamos na rádio, desbravamos a televisão, TV aberta, e depois migramos para as outras áreas, que uma delas é o e-commerce que nós estamos tratando. Então, a missão da Canção Nova sempre foi inovar. Ela é a maior instituição religiosa do segmento do mundo, né? Do segmento católico, né? Apostólico romano, nós somos no mundo a maior no mundo. Então, por quê? Porque no nosso caso, nós somos uma comunidade. Acho que para quem está acompanhando é importante. Nós somos uma comunidade onde pessoas como eu saí da minha casa e vivo dedicado 100%. Vim jovem, tenho uma família, tenho 2 filhos, moro dentro. Todos eles trabalham para o mesmo objetivo, que é para evangelização. Dentro da evangelização que nós fazemos, nós temos que procurar meios e dentro desses meios
aquilo que de fato vai trazer evangelização ou facilitar, ser um meio para que a gente chegue aí no nosso caso e-commerce, nós temos o nosso cliente, nós chamamos, mas nós chamamos carinhosamente como os nossos sócios ou as pessoas que nos amam né, dentro do nosso segmento. Então, falando especificamente o que o João trouxe, esses objetivos nossos todos está ligado à missão. Então, a missão da Canção Nova, lá atrás, era apresentar algo para alguém que seja transformador. Os nossos produtos, né, falando dos tempos atuais de e-commerce, de mercado, precisávamos mudar para algo que, de fato, vai nos levar onde a gente deseja. Em inovação, né, de repente, em nova tecnologia que facilita, mas pensando no quê? Ali, de TI, a gente fala usuário final, mas dentro do nosso e-commerce é o cliente. A Canção Nova pensou 100% em tentar levar para as pessoas uma plataforma onde eles consigam realmente atender a necessidade dele. Seja ali no buscador, que você tem ali mecanismo de busca ali rápido, que ele ache, onde a performance da plataforma, tanto mobile, né, quanto desktop ali, ela consiga achar o que ela quer. Que é um produto que vai transformar a vida dela. Então, esses objetivos casou justamente com um contexto de mudança atual do que nós estamos vivendo, né? Nós estamos em 2025, né? Então, certamente, não tem como a gente não dizer isso, né? A gente estava em 15 anos ali, fazendo essas experiências com outras empresas, outros players aí de mercado e tudo. Só que nós encontramos na UAP algo que, para nós, né? Nós temos especialista para poder falar isso. O João é um deles e eu sou um deles. Nós temos outras pessoas, inclusive interno, mas é importante a gente citar o time da UAP. Né? Foi em parceria ali, se o Rafa, mais a equipe toda ali, os devs, né? Toda a parte comercial, não tivesse olhado para isso e falado assim, olha, conseguimos fazer isso que vocês estão querendo, seja no B2C, B2B, porta a porta, porque cada um desses, né, para quem não conhece, eu vou dizer, é uma complexidade. Né? Nós temos quantos porta a porta? Para não falar errado, eu tenho um número, mas eu não vou errar sozinho. Não vou errar sozinho. Não, mas é porque todo dia entra, né? Hoje a gente tem mais de 20 mil representantes. Né? O que significa isso em 2025 hoje, onde de fato nós estamos falando hoje onde pessoas para entrar dentro de uma filiação, seja de produto ou de modo de se viver ali, você tem que confiar muito. Sim. Nós estamos falando dessas pessoas que estão, mais de 20 mil, que estão conosco há mais de 10 anos, 15 anos. Está lá no nosso cadastro. Então, significa que, além de acreditar, nós temos que dar ferramentas para que todos eles acreditem juntos. Esse é o DNA da Canção Nova. Então, respondendo essa primeira pergunta, a gente precisa ir no DNA do que é a Canção Nova. Né? E para quem tem dúvida do que é aí, eu acho que é só você entrar aí. Primeiro merchan declarado, loja.cançãonova.com. Lá você vai ver o que a UAP fez. Essa é a verdade. Boa. Ô, Rafa, olhando para a modelagem de negócio, saindo um pouco da questão do lado da Canção Nova, né? Como tecnologia, quando você olhou esse projeto, ele tem B2B, ele tem B2C, que é o cliente comprando direto. Ele tem o B2B2C, né? Que são os revendedores entrando na plataforma para vender os produtos. Quando esse projeto chegou, como que você olhou a possibilidade de aderência da tecnologia para o que eles precisavam? Porque aqui a gente sabe o quanto complexo é o projeto, né? Mas como que você olhou o quanto a nossa tecnologia de fato, tem aderência para isso, assim? Como que foi esse discovery seu ali como vendedor? Essa eu quero ouvir também. Eu acho que, e aí a gente conversou bastante nesse processo como um todo, e quando eu tive acesso à Canção Nova como oportunidade de e-commerce, eu não conhecia a fundo esse projeto do e-commerce da Canção Nova. Eu conhecia a Canção Nova, mas não a complexidade do projeto. E nas primeiras conversas, eu lembro que a gente fez uma primeira conversa online para entender um pouco do projeto, e dali, acho que esse é o feeling, né? Em conversa com o João e com a equipe, eu falei assim, não, a gente tem que ir até lá. Então, e aí começa um pouco do diferencial, porque eu não consigo ter uma visão completa da Canção Nova apenas em algumas reuniões e olhando o que é a loja virtual, o que é a responsabilidade que nós teríamos de forma tecnológica. É algo muito mais profundo. E aí, dito isso, fomos... ainda hoje vou descobrindo mais coisas da Canção Nova, porque é um universo à parte. Sim.
mas existiu essa preocupação de entender, não só tecnologicamente falando, e eu costumo dizer que a tecnologia não é o fim, ela é um meio para viabilizar algo maior, que é a forma como eles vão se comunicar com os clientes, com os diversos públicos que eles têm, e conhecendo a UAP por dentro, eu falei assim, não, a gente consegue entregar porque a gente tem esse DNA de crescer junto. Então, eu acho que o principal, quando eu identifiquei que essa parceria seria um sucesso, foi que eu falei, não, a UAP tem o DNA de querer crescer junto, de entender o que eles têm de demanda agora, de tecnologia ou de estrutura para atender, e a gente está disposto a ouvir o cliente. E isso é real, isso eu respiro no dia a dia. E eu falei, nós somos o melhor parceiro para o momento que eles estão, conhecendo outros projetos complexos, enfim. Eu falei assim, não, a gente vai conseguir atendê-los, não só dentro do que eles precisam resolver agora, mas também de várias conversas, oportunidades, a gente vai falar sobre isso, do futuro. É a possibilidade de criar uma tecnologia sob medida para atender necessidades que vão mudando. O público deles muda, a forma de se comunicar muda, e hoje é muito além de ser só uma plataforma. É ser um viabilizador de novos modelos de negócio e entender a cultura do cliente e estar muito junto. Acho que esse foi o fundamental. Exatamente, né? Até para poder complementar o Rafa, a gente inicialmente até conversou, a primeira conversa foi presencial em um dos eventos de e-commerce aqui em São Paulo, tal, que a gente se encontrou. A partir daí, o processo de imersão de fato aconteceu, né? Esse foi um dos pontos aí que favoreceu também a escolha dentro pela UAP. Então essa imersão aconteceu e muito e a gente sentiu esse sincronismo, né, de querer crescer junto, de estar a entender o negócio. Então me recordo aqui que foram várias as visitas, né, do time da UAP na Canção Nova para entender todo o contexto, né, ter uma imersão de fato na Canção Nova, né? Então isso foi fundamental para entender. Então a gente não passou somente pela área de negócio. Então a gente entendeu o local físico, onde a gente tem loja física, como que é trabalhado, quais são os produtos. A gente visitou lá outras áreas de negócios dentro da Canção Nova, né, onde que é a sede também da Canção Nova, onde a gente realiza lá os eventos, enfim. Né? Então isso foi fundamental para entender ali a que fim, né, como que se espelha o e-commerce da Canção Nova, qual é a realidade, né? Então a gente conseguiu ter essa conversa, né, muito mais próxima, também por essa proximidade da UAP. Então isso acho que foi um fator determinante, eu tenho colocado isso já desde o primeiro momento, porque fez a diferença. Sim. Fez a diferença para o entendimento do negócio, né, e certamente é o que contribuiu para a gente poder ter essas necessidades atendidas, né, até o momento do Go Live. Então, porque entendi um motivo, porque a que fim se realizava, né? Então, eu acho que isso, quando tem esse nível de pertença, é muito importante para ter um empenho até mesmo das equipes. Então, a equipe estava muito familiarizada, até mesmo dentro do contexto. Então, a gente teve lá a presença dos devs, de front, de back, teve time de implantação, foram conhecer, a gente fez lá um tour dentro da sede nossa. Falando com a UAP mais do que a minha família, todos os dias, todas as horas. Então, essa imersão de fato Eu fiz call com aconteceu. você de final de semana. Pois é. Isso, essa que você fez. Imagina Fora as outras, né? E o incrível, assim, é que você passa a conhecer a Canção Nova e é um universo que vai se abrindo outras possibilidades, outras frentes. Então, da primeira vez que eu fui até outras vezes, e aí eu fiz um tour tanto com o João como com o Luciano me mostrou outras coisas, outras áreas de gente muito comprometida. E esse é um ponto fundamental que eu trago. É uma instituição gigantesca, um universo dentro do outro, e que com muita gente comprometida e boa. E isso tem um senso de oportunidade, mas tem uma responsabilidade em cima de tudo que está sendo feito também. O Thiago Campos é nosso diretor comercial, ele tem uma frase em algumas reuniões, quando a reunião tá muito boazinha, ele fala assim, não, tá muito let it go essa reunião aqui, vamos quebrar uns paus aqui. Mas aí eu quero trazer para o Luciano trazer essa visão. O processo de implantação e migração de loja não é let it go. Perfeito. Acontece um monte de coisa lá no meio do caminho que muitas vezes não saem como planejado, né? Mas eu acho que
tá muito relacionado a como a gente se comporta diante desses problemas, né? Então eu queria que vocês trouxessem um pouco de desafios, assim. Tomamos a decisão, vai ser o app, agora a gente vai pro jogo da migração de verdade. Quais foram os maiores desafios que vocês encontraram, seja lá o que for, desafio tecnológico, cultural, time interno. Quais foram os maiores desafios que vocês encontraram do contrato assinado com o Rafão ao Go Live eu acho que umas semanas atrás? Vamos começar com o princípio das dores. Eu acho que quando sentamos todos na mesa, na primeira reunião que nós fizemos em Cachoeira Paulista, primeiro, esse é o comportamento inicial que eu acho primordial, é colocar dev com dev, vamos trabalhar de e-commerce ali, de comercial com comercial, vamos conversar para ver se eles estão entendendo de fato o que é um negócio. Começou aí, eu acho que aí foi o ponto fundamental. Ali nós encontramos pessoas que não conheciam de fato a Canção Nova, e nós tínhamos que fazer esse trabalho de poder colaborar com o conhecimento da nossa parte diretamente com vocês. Que esse, para mim, ali foi o fator, um divisor ali, porque ali as pessoas falam assim, não, olha, o que vocês têm como app de tecnologia, vocês estão muito mais avançados do que a gente que estávamos acostumados com o que nós temos hoje de tecnologia. Aí o outro fator não, nosso negócio é assim, desta forma. Nós estamos te apresentando. Vocês falaram, então, o mercado já está desse jeito, vocês não querem atualizar? Só que para atualizar isso, nós temos que mudar uma cadeia muito grande da Canção Nova. E nesse momento nós não conseguimos. Então, acho que quando colocou na mesa e falou ali o nível que nós estávamos, tanto da UAP quanto Canção Nova, ali começou ali um processo de entendimento ali que falou assim, não, agora precisamos ajustar aqui no checklist. De fato, e ajustar o checklist de todo mundo. Né? E aí eu acho que o Rafa entende bem que ali teve discussão de dev ali, e falou, você está me dizendo isso, aí o dev falou, não, eu estou dizendo, é a mesma coisa, só que o problema é que nós estamos num ambiente ali onde você está... Quem vai ceder? E aí eu acho que começou a entender que é o que o João trouxe para nós, eu acho que é um caminho de maturidade, chegar assim e falar assim, olha, os dois querem a mesma coisa, vamos fazer realmente refazer um checklist onde a UAP deixou muito claro onde nós queríamos chegar e nós colocamos todas as nossas fragilidades e também as inovações que nós gostaríamos, sem mudar as regras de negócio que nós tínhamos, porque nós não conseguimos mudar uma regra da noite para o dia tão rápido, porque nós vamos mudar com a migração. Aí eu acho que essa maturidade das duas partes, e vocês foram muito flexíveis às nossas regras, porque isso é muito importante a gente dizer, que eu acho que é um ponto bem positivo para quem procurar vocês. Vocês conseguiram nos entender e conseguiram falar assim, realmente, mesmo que a gente não estava entendendo que isso mudou, mas é isso que vocês querem, vocês conseguiram abaixar um pouco o nível de vocês e falar assim, não, nós vamos chegar lá. Vou entender o seu negócio, sua dor aqui, mas aí nós vamos adaptar. Mas era a mesma coisa, é que nós já estávamos com uma tecnologia há muitos anos, nós não tínhamos olhado para o mercado. E vocês conseguiram entender isso da nossa parte, eu acho que o fator de migração se tornou um pouco mais tranquilo. Porque ali foi o divisor ali de pessoas compreender o negócio, conseguir entender o nível que nós estávamos, para colocar em prática. Eu acho que o Rafa entende bem que foi tranquilo no início, mas depois quando começou a falar especialista com especialista, ali realmente a gente entendeu que não, eles não entenderam o que era Canção Nova, e aí nós tivemos que fazer essa imersão de vocês conosco naquilo que é a Canção Nova, que trata de e-commerce. Nós estamos falando de e-commerce agora, só que dentro do e-commerce os fatores estão abrindo, as caixinhas estão abrindo. E aí esse fator primordial de estar próximo, que o Rafa trouxe, o João trouxe, aí agora eu estou trazendo, que eu também tive muito perto em todos os momentos, eu vi que foi um dos fatores que a UAP tem de positivo de nos atender a partir do cliente. Acho que esse foi um dos pontos. Aí falando tecnicamente, aí claro que aí nem tudo vai ser flores aí. O dia a dia. Claro. A gente aí teve que chegar num... Eu tinha um CTO que era até era o líder. Quando eu trabalhei na B2W, ele era meu chefe lá. E ele falava que tecnologia estava muito mais para esoterismo do que para razão. Cara, tem coisa que funciona e não funciona mais. E, cara, é muito difícil porque nós estamos falando aqui de tech, mas assim, você fala, vamos traçar uma nova rota que tem Sim. dentro do que a gente tem... Peraí, sua rota, como é que você está implantando essa rota? Como é que você está apresentando essa rota? Olha, isso aqui tem isso e isso. Porque os outros parceiros vão estar junto com vocês nisso. Exato. E nós precisamos integrar. Exato. Então, assim, isso não é tão simples assim, mas é possível, porque nós
quando a gente fala assim, não fica com essa impressão quem está em casa, não. A Canção Nova é só complexa. Não é que complexa pela palavra. É complexa pela quantidade de parceiro que nós temos e pelo tamanho que nós somos. Isso. Né? E a quantidade de modelos de negócio diferentes integrados ao mesmo sistema, né? Então, assim, e o que eu achei importante de vocês, eu acho que a UAP está se apresentando ao mercado de uma maneira muito positiva perto de grandes empresas. Diga-se de passagem, ponto final aqui. Né? Respeito a todo mundo, né? Eu acho que o mercado está aí para todo mundo se inovar, todo mundo trazer as novidades, mas a gente tem que trazer esse ponto positivo de vocês aí, que é onde vocês estão atendendo a maior comunidade católica do Brasil dentro da área de e-commerce. Né? Tem muitos que estão nascendo e muitos que vão nascer. Espero que o mercado aí tá para todo mundo, que todo mundo faça um bom trabalho. Mas nós temos que dizer respeitar o trabalho da Canção Nova nesse aspecto, de 45 anos trabalhando. Dentro disso a gente foi evoluindo em vários caminhos aí de negócios aí para atingir o nosso objetivo, que é a evangelização, e o e-commerce para nós disparou assim de uma maneira tranquila. O que nós chegamos é encontrar vocês para poder agora fazer daqui mais 10 anos aí, se Deus quiser, e a gente conseguir chegar a esse ponto. Mas, só fechando, um dos fatores importantes foi esse processo nosso de entendimento de negócio e vocês ter essa flexibilidade de poder escutar e adaptar o negócio do cliente. Isso eu achei fantástico. O João tem a sua opinião também. É claro, um dos pontos que eu destaco foi, de fato, ter a maturidade para entender o limite do outro. Cara, que isso. Frase boa, hein? Porque dentro de um relacionamento, né, a gente tem que enxergar e saber até onde vai o limite. Né? Então, como área de negócio, como parceiro, então a gente sabe, né, aonde é a deficiência, a gente começa a enxergar do outro. Então, nesse momento de implantação, a gente enxerga, obviamente. Então, esse lado humano também é importante enxergar para justamente identificar e motivar e a gente encontrar uma solução juntos. Então, isso foi o fator determinante, né? Então, todo o caminho que a gente trilhou na imersão, entender e trazer a UAP também junto conosco e a UAP também se interessando de vir conhecer a Canção Nova, você entende o propósito. Para aonde a gente quer chegar, o que é o e-commerce da Canção Nova, né? A Canção Nova, a Fundação João Paulo II, ela é sem fins lucrativos, tudo é voltado para a manutenção do sistema Canção Nova de comunicação, para dentro das obras sociais. Então a Canção Nova tem o Instituto Canção Nova, que atende mais de 1.500 crianças, adolescentes e assim por diante. Trabalho na área da saúde, tem diversos outros trabalhos. Então, essa imersão acho que foi importante para entender todo o contexto, né? Porque tudo é voltado para essa manutenção, né? Que também traz esse benefício para a sociedade. Então, estando na Canção Nova, sempre foi esse peso, né, para todo mundo que trabalha, todo colaborador que está lá, né? Tem esse peso de responsabilidade para os sócios que doam, né? E justamente para quem também está adquirindo um produto que vai ser revertido nessa manutenção. Então, essa maturidade de entender de fato o limite do outro, tecnicamente falando, a gente foi superando. Isso foi ficando mais suave, porque a gente sabia do trabalho de um e do outro, né? Então, isso foi superando e a gente viu, e no relacionamento você acaba, de certo modo, cedendo em um momento, um cede o outro, até chegar num bem apontando alguns caminhos comum ali, que está certo ou errado. Isso é normal. Mas o que foi justamente entendido nisso é essa maturidade, entender o limite do outro, que de fato foi um fator determinante para a gente dar continuidade, né? A gente trabalhou com diversos profissionais em conjunto, né? Tanto do lado da UAP quanto do lado da Canção Nova. Então, e é um caminho que a gente vai continuar cuidando. O importante é isso, né? Cuidar desse relacionamento, vínculo, né? E regando essa planta para que cada vez mais cresça. Então, de fato, a grande dificuldade, não vou falar que foi algo técnico, né? Porque isso a gente superou. Né? Foi justamente ter esse entendimento, essa maturidade foi fundamental para a gente conseguir avançar. Né? Não, perfeito. Para onde vocês estão imaginando ir, no sentido de quais são os seus próximos desafios? Óbvio que tem a própria escala de mais vendas, alcançar mais pessoas e tal, mas existem novos projetos que envolvem o digital? Existem outras coisas que vocês, agora com essa migração, abre uma janela nova de coisas que vocês podem fazer? O que vocês estão imaginando fazer aí como próximos passos? Essa pergunta aí, os players do mercado estão todos ligados. E cuidado com o que a gente vai falar, hein? Eu tô ansioso. Então, porque isso aí envolve upsell? Faz parte da missão da Canção Nova, né, alcançar o maior número de pessoas. Né?
através da evangelização, através dos seus produtos. Então, de fato, né, quando eu falo desbravar, a gente, como Canção Nova, por mais que tenhamos diversos canais de vendas, ainda tem muita possibilidade. Exatamente. Então, dentro desse segmento, obviamente, a gente vai estar caminhando para estudos, para projetos novos relacionados a novos canais de venda, a de estar de fato no meio online, porque vamos falar assim, a cada semana sempre surge uma novidade, é loja dentro do TikTok, é loja dentro de alguma outra plataforma, e muitas das pessoas a gente encontra nessas plataformas. Então o desafio sempre é estar sempre atualizado para estar nesses meios, para que a gente consiga chegar nessas pessoas, né? Então, de fato, um diferencial que a gente teve agora foi voltado, até mesmo foi uma das questões que a gente trabalhou muito quando a gente fala de desenvolvimento de front, né, uma parte mais técnica, a gente sempre olhou primeiro no mobile. Então, até foi uma particularidade a outros projetos que eu já trabalhei, a gente decidiu, daí foi um pedido até mais intrínseco meu, a gente vamos aprovar e olhar primeiro o mobile, depois a gente vai desdobrando para as outras tecnologias. Olha que loucura. Então, a gente iniciou nisso, né, todo o time da UAP dessa forma. De uns anos atrás para cá. Imagina, era o projeto era sempre pensar no desktop e adapta, né? Vamos fazer ele faz uma adaptação para o mobile, né? Mas que interessante. Então a gente começou e foi um dos trabalhos do time da UAP junto conosco. Sempre a primeira situação que eu queria ver era a telinha do mobile. Depois a gente se preocupa com o desktop. Vamos olhar onde as pessoas estão. Porque hoje isso não é dado para esconder de ninguém, mas muito mais da metade das pessoas hoje que navegam é pelo celular. Pela facilidade, por já estar no meio de transporte público, estar usando, estar em qualquer lugar, estar acessando, e até mesmo por questões tecnológicas, né? No final do dia tá todo mundo com celular aqui, Perfeito. né? Exatamente. Tá tudo no bolso de todo mundo aqui pra gente... Isso independe de segmento, né? Isso que é importante geral, dizer, né? é geral. Isso pra gente é importantíssimo, porque se as pessoas se encontram nesse meio, vamos focar nesse meio. Para agregar algo bom, né, da Canção Nova. Através de uma palavra, através de um produto, através das redes sociais da Canção Nova e assim por diante. Então, vamos trabalhar com esse foco. Então, a gente adaptou esse modelo, acho que foi algo bem positivo, porque refletiu numa melhora significativa dentro das tecnologias, da parte mais tecnológica, né, quando a gente fala de desempenho, enfim, né, de melhora na agilidade do carregamento, em diversos aspectos. Então, de fato, essa preocupação é o que a gente trouxe para o projeto, foi um dos diferenciais, né, também. Eu acho que tem uma frase que a gente usa há muitos anos lá, falando de tecnologia, que a tecnologia está a serviço da evangelização, né? Que é o que a gente usa, que nós temos um objetivo claro que o João trouxe aqui, é que sempre nós queremos alcançar você. Não importa o meio, nós temos que estar te alcançando. Então, citou agora as novas empresas de mídias sociais, seja TikTok, Instagram, Facebook. Tem comunidade, tem possibilidade de vender, nós queremos te levar um produto de evangelização. Ponto. Para quê? Porque o nosso objetivo é que você mude de vida. Então, nós vamos entrar. Quais são os desafios, Luciano? Esse. Tem novidade? Vocês estão aptos para poder nos ajudar? Vamos colocar na mesa, vamos discutir para poder seguir. Vamos fazer um plano. E isso está acontecendo já, né? Que legal. Então, já foi... quais perspectivas? Uma delas é essa. Tem aí a evolução do próprio Go Live. Estamos trabalhando ainda, né? Tá todo mundo lá ansioso, né? Estamos já fazendo planejamento, já abrimos projetos aí dentro da TI para que a gente possa já evoluir. E nós vamos tocar isso de novo, nós vamos continuar com esse projeto. O projeto nunca acaba, né? Não acaba. O Go Live é o começo, não é o fim, né? Na verdade, estava todo mundo esperando o Go Live, porque a gente queria continuar. Esse era o nosso objetivo. Nossa briga toda era... Vamos fazer Go Live. Que eu quero trabalhar. Qual é a data do Go Live? Era essa a palavra que todo mundo esperava, né? E aí nós queremos continuar a evolução, né? O João trouxe dessas grandes empresas que estão aí trabalhando no e-commerce, nós precisamos estar dentro delas. A evangelização precisa estar lá dentro, que é o nosso segmento, né? Então, o nosso fundador, Monsenhor Jonas Abib, ele tinha essa visão, que o objetivo na televisão, ele deixava muito claro que, como ele queria mensurar a forma de evangelizar de maneira muito direta para todos nós, ele falava assim, onde tem uma caixinha de correios, a Canção Nova tem que estar. Ou seja... Todas as casas. Ponto.
Agora vamos falar de e-commerce. Os nossos produtos hoje têm o objetivo de estar em todas as casas. Que amam, que conhecem, que se identificam com a Canção Nova, com a maneira que a Canção Nova evangeliza. Uhum. Porque os nossos produtos trabalham também nos meios de comunicação. Uhum. Além de ir direto na venda ali direto, mas os meios que nós temos servem para realmente apresentar os nossos produtos. E vocês estão acompanhando agora boa parte da UAP que não tinha possibilidade de ficar trabalhando e assistindo alguma emissora que tem algum produto, hoje já mudou o comportamento de vocês. Né? Eu falo isso porque eu estava com o William no Dev e falei, ô William, para mim, cara, um abraço, porque de fato ele também O William é genial. vale a pena. Ele é nosso geninho. Trazer a equipe, né? Porque eu acho que agora nós somos aqui representando, mas assim, atrás de nós tem pessoas maravilhosas, tem departamentos envolvidos aqui de uma escala que é absurda. E nós só estamos sendo a voz, mas para dizer assim, na pessoa do William, que ele trabalhou diretamente também, além do Rafa, além do Edmilson, além de você que participou. Cara, é importante a gente dizer, porque é isso que faz o negócio, né? Sim. Ele foi fundamental porque ali eu falava assim, ó, presta atenção na televisão, vai mudar um programa e vai entrar aqui uma força de mídia muito alta e vocês não estão acostumados com a parte de infra ainda, estão equalizando, toma cuidado, dito e feito. E aí assim, agora passou a acompanhar. Isso é uma evolução, né? E a Canção Nova é assim. Falando de produto, mas se você não entender o negócio como um todo, que aí, né, Rafa, acho que foi isso que aconteceu, né? Foi. Entender o negócio, né? Para nós é primordial, né? Você falar assim, e eu disse até para eles assim, né? Não dá pra gente cravar assim, olha, nós vamos ter um evento aqui e você fica esperto nos servidores, na camada de servidor, porque se o pico de acesso subir, vai cair a loja. Fica full time. Tem evento final de semana, quantas pessoas? Então, nossos eventos tem 60 mil pessoas esse final de semana. O outro tem 40. É assim, porque isso acaba todo mundo migrando para loja. Porque ali no evento a gente joga todo mundo para nossa loja, que vocês estão lá. Não é isso? O Rafa viu isso. Eu vi isso na prática e realmente... E aí é um pouco do que entender o projeto e entender o quanto que te falta de entendimento do dia a dia e dessa dinâmica que tem sazonalidade, tem loja física, tem uma série de coisas. Eu diria que metade de tudo que a gente conversou, de oportunidades, possibilidades que a gente pode fazer, a gente ainda nem começou. Nem começou. Eu tenho certeza. Eu tenho absoluta. Tenho certeza. Para não dar tanto spoiler para os concorrentes. Não, mas isso é bom, né? Isso é bom para todo mundo. Na evangelização é muito bom ter concorrente, porque estão ajudando a evangelizar também, né? É bom para concorrência e bom que empresas já estão preparadas para isso. Bom, sim. É isso. Vocês, é isso. E voltando até um ponto extremamente relevante, ele citou a equipe. Na minha história de e-commerce, de projetos, os projetos que realmente dão certo são as pessoas por trás. É a equipe qualificada. Então, muita coisa a gente escutou aqui pela expertise que eles têm, conhecendo canção, conhecendo tecnologia, esse engajamento. E aí tiveram vários acontecimentos durante o projeto de, olha, não funcionou assim, vamos mudar a comunicação, vamos mudar o tipo de reunião. Ou a minha equipe, também muito engajada, não fala assim, Rafa, mudou um pouco daquilo que estava previsto, porque... E eu falei, e qual que é o impacto? Não, a gente estamos trabalhando aqui para resolver. Esse era o intuito, todo mundo engajado pro sucesso do projeto. Sim. Isso desde o início, desde a primeira reunião, quando eu falei assim, não, eu vou presencialmente, ainda até um abraço pro Danilo Erlan, que foi comigo e falou assim, vamos junto, que eu quero estar lá também. É verdade. Foi a primeira reunião que a gente fez. Então é isso, projetos de sucesso vem dessa equipe, esse engajamento por trás, é uma equipe gigantesca que a Canção Nova tem por trás, pessoas muito engajadas e muito qualificadas que contribuem. Eu acho que isso é importante, você falou de qualificação, porque é engraçado, né? A gente está num ambiente aqui religioso, vamos falar assim, né? Tecnicamente atrás, quando a gente percebeu que as duas áreas, né? A área da Canção Nova e a área de vocês eram muito técnicas, a gente também precisou mudar a comunicação. Tem hora que mudou, vocês estão mais evoluídos tecnicamente no que o mercado está trazendo. A gente tem a área, mas claro que a gente, né, tem que se adaptar. Vocês estavam nos ensinando muita coisa. Eu acho que isso é importante a gente trazer. E nós,
com o nosso jeito de se comunicar, aprendendo com vocês ali, até dentro de TI mesmo, dentro de ali camadas mais profundas, que a gente sabe que são essenciais, né? Mas a comunicação que ele está usando, o Rafa está usando tecnicamente assim, uma maneira muito doce de dizer ali, que, tipo assim, teve que equalizar a comunicação, porque você não estava entendendo a mesma coisa que eu estou falando. Do nosso lado também foi importante eles entenderem que você estava falando realmente aquilo que é necessário para o projeto. E nós recuamos um pouco, né? E, internamente a gente tinha as reuniões também bem difíceis internamente lá, a gente estava se reunindo com o time toda semana ali, por que está acontecendo isso. Até contar um fato engraçado para ficar tão mais leve, né? O Eric entrou no projeto, né? Responsável da área operacional, né? Diretor de operações. Diretor de operação. E beleza, ele entrou no projeto, a gente estava em reunião, ele falou assim, olha, a data do Go Live não vai acontecer nessa data. Eu falei, como que é? E assim, porque ele não conhecia o nosso time, né? E a gente trabalhando para que a data cumpre, porque a gente tinha todo um planejamento. Na hora que ele falou numa tranquilidade, eu falei, Eric, desculpa, nós vamos precisar conversar. Não é tão simples o que você está trazendo. Aí o Eric, não, mas vai ser necessário, olha, não vamos entregar. Eu falei, não, isso aí... A gente entende você, só que vamos entender o projeto. Que a gente sempre o que está envolvido com data, né? Exatamente, uma palavra para poder você dizer, mas assim, eu só trazendo assim de maneira muito leve. Sim, depois ele entendeu. Claro. Mas é legal porque esse time das duas áreas de um projeto dessa complexidade, ela é necessário cada vírgula que sair ali do checklist que a gente está trabalhando ali, com data de entrega ali, se vai desenvolvimento, que não vai entregar porque a gente sabe que aparecem outras coisas, mas a maneira de comunicar, de trabalhar ali, ela precisa ser muito clara dos dois lados, né? E aí quando aconteceu esse fato, depois aconteceu uma coisa muito boa, que foi assim, tudo que era falava assim, olha, vamos tentar conversar se isso tá dentro do projeto que a gente está pensando, porque muda. E esse é um fato que aconteceu, foi interessante porque ele estava entrando num projeto, mas a complexidade que, Rafa, a gente estava tentando trazer e eu tiro um pouquinho dessa área, essa palavra complexa, muito problema muito grande, o João e eu, nós temos a função internamente de assimilar, limpada, né? assimila. O que é? Não, ok, acho que isso aqui dá pra gente resolver dessa forma. A gente não deixa crescer uma situação, porque problemas, eles foram feitos para ser resolvidos, ponto. O grande ponto de interesse também era que tivéssemos uma estrutura de projeto, de fato, dentro da Canção Nova. Então, quando a gente pensou nesse modelo, né, foi uma decisão tomada. Então, não foi algo que surgiu do dia para a noite, nem da direção. Isso foi construído até ter uma aprovação da direção. E entendimento, precisamos avançar, e um dos pontos é uma migração aí de plataforma. E para isso a gente estruturou, né, para fazer esse caminho, né? Tanto que a gente construiu, né? Acho que é importante deixar bem claro, né, para quem está trilhando aí um caminho, tá na dúvida de crescimento, se altera ou não. Acho que uma das dicas, pelo menos, que nos ajudou muito, né, é tomar essa decisão em conjunto dentro da empresa. Então, a gente tem uma área comercial lá extremamente competente, né? Toda a gerência lá, da Mir, tem a Carol, todo o time. Tem um time enorme. Time né? de sistemas, Juliano e companhia também, muito. Então, a gente se reuniu, né, para tomar essa decisão, né? E isso foi em conjunto, né? A partir daí, a gente construiu uma modelagem de projetos, né? Estando ali Luciano e eu mais à frente do projeto. Então a gente partiu já para uma construção de uma RFP de fato, então, listando requisitos, enfim, já passei por algumas outras mudanças, então essa bagagem acaba contribuindo até ter essa maturidade. Peraí, dessa vez isso não vai acontecer, né? Era uma vírgula que se saísse do caminho, né, João? Então, experiência é tudo, né, cara? Tudo. De fato, isso é primordial. Tomar essa decisão em conjunto para que internamente você caminhe de forma concisa, né, transparente, e que você tenha um apoio interno, né? Isso dentro de qualquer empresa, organização, instituição religiosa. Então, uma decisão tomada em conjunto, né, isso é muito mais fácil. Né? Então, isso caminhou de uma forma muito bem estruturada internamente. Então, é o primeiro passo. Né? Você precisa ter esse convencimento interno. Você precisa ter essa certeza.
A partir do momento que você começa a conversar e trilhar o caminho, é essa decisão, daí você consegue estruturar. Eu acho que todo mundo comprado no projeto, assim, tipo, cara, vamos migrar de uma decisão que todo mundo tomou junto e tal. Quando os problemas acontecem, não tem o eu te falei. É bem mas surável, eu não né? queria isso. Vamos resolver junto. Cara, tamo Todo mundo nessa. no mesmo Tomamos uma barco. decisão em conjunto, agora Exatamente. vamos superar. Perfeito. É como um casamento, né? O casamento, Sem cara, dúvida. se tá todo mundo pra dentro do mesmo desafio, vamos resolver, né? Ninguém tá aqui... Comentei de empresas que eu vi que tiveram sucesso no desenvolvimento, numa migração e no sucesso do projeto em si, equipe engajada, e esse é um ponto relevante. Se eu for falar as empresas que eu vi que não tiveram sucesso, que tinham um grande potencial, é justamente por isso. Porque não está todo mundo no mesmo barco, falar, ó, o projeto é seu, toca, e se o sucesso é nosso e o fracasso é seu. E uma pessoa que às vezes fica frágil na estrutura, não tem o apoio da empresa como um todo, porque a diretoria não quer se engajar, não quer apoiar. Então esse senso de cultura, de vamos tomar a decisão e vamos nos movimentar como empresa, isso é fundamental, e a maturidade de vocês e cultura de vocês foi fundamental. Então, Isso é bíblico, né? A questão da unidade de linguagem, né? Quando você tem unidade, ou seja, tá todo mundo, mesmo com as suas diferenças, indo pro mesmo caminho, e a linguagem é a mesma, tá todo mundo falando a mesma coisa, a partir daí é muito difícil você conseguir parar um time quanto isso. E acho que Êxodo que fala da Torre de Babel, e justamente ele em Gênesis, na verdade, né? Que fala sobre a Torre de Babel, e lá Deus fala, vai ser impossível parar porque eles estão em unidade de linguagem, né? E com esse padrão eles vão conseguir construir o que quiserem. E aí foi justamente isso que Deus faz, né? Deus faz a linguagem ser misturada para que eles não chegassem naquele objetivo. Então acho que essa unidade, Canção Nova com time interno, todos os stakeholders, o app também, do nosso lado também teve Eu acho que vocês mexeram. trabalho de unidade. Vocês mexeram o bastante, time né? de produto, o time de implantação, o time comercial, cada um tem os seus objetivos, mas o cliente só tem um, que é fazer o Go Live. Né? Então, do nosso lado também tem essa construção de uma squad em unidade, todo mundo... Alguém vai ter que ceder alguma hora, né? Perfeito, Então, perfeito. do mesmo jeito que teve com vocês, teve com a gente, e a gente pegou os dois times e se juntou para criar uma unidade maior ainda, né? Eu acho que esse é o Porque principal. o comercial, se ele não tem um apoio de todo o time, da diretoria, e esse não é acaba que a gente tem ruído também. Então, do meu entendimento, é um projeto diferenciado, que tem desafios diferentes, que a gente não está falando só de tecnologia, está falando de uma coisa muito maior. E a maioria das empresas, elas têm que descobrir isso, que elas vão entregar além de propósito. Então a gente vai ter que tratar diferente, a gente vai ter que ter uma atenção diferente, e surpresas vão aparecer, porque existe uma complexidade intrínseca que a gente não vai conseguir ver. Não dá para prever tudo, né? Exato. E o respaldo que eu sempre tive do time é: vambora, a gente topa o desafio e tá tudo tranquilo. Então isso é fundamental dos dois lados. Muda o jogo. E a história da Canção Nova foi isso, né? Como é que nasceu, por exemplo, venda de produtos? Existia uma necessidade. O Padre Jonas saía para pregar nos grupos, encontros. Dentro das pregações, o que acontecia, o impacto que Deus fazia nas pessoas era tão grande que as pessoas gostariam de ouvir de novo o que ele tinha dito. E aí foi aonde ele falou assim, então nós vamos começar a gravar e vamos começar a disponibilizar, como forma de evangelização. Como a Canção Nova foi crescendo e a manutenção dela é feita pelas pessoas, então levava-se vários equipamentos de gravação para os locais, e aí tinha uma equipe da Canção Nova que ficava lá, ele gravava, a pessoa já fazia as produções, já tinha uma filinha e já vendia na hora. Foi daí que começou os produtos lá atrás com CD. Migrou para DVD, MP3, aí vem já essas novas tecnologias que é o streaming. Foi indo. E aí foi nascendo produto físico, aí livro, aí foi indo. E hoje na evolução, vamos crescer, vamos entrar, outro spoiler que é importante, queremos entrar nos infoprodutos dentro da UAP, por exemplo, ali na área digital. É um caminho que não tem como, todos nós vamos passar por isso, né? Nós queremos isso, na verdade, né? Queremos trazer essa novidade, porque o nosso público já está esperando, eles só precisam, né,
olhar... Já está acontecendo lá de fora com outros segmentos. Ele tem a mesma expectativa que isso aconteça no que ele consome, né? E como nós temos também a missão de educá-los dentro da área digital, que é uma das missões da Canção Nova, porque o nosso público muitas vezes também está ali na camada de 40 a mais, a gente acaba ensinando. Tem gente de 40, tem gente de 50, nós temos gente de 60 e temos gente de 70 e 80 anos. A mais velhinha está lá no banco de dados com 99, por aí. Que está lá com o nome dela do ano há mais de 30 anos. Uau. Então, assim, nós estamos dizendo que essa pessoa está consumindo televisão porque era do tempo dela, mas os novos 40 mais, 35, aí nós temos um evento de jovens lá que nós levamos mais de 120 mil jovens para o local. Que absurdo. Se a pessoa não conhece e quiser assistir, pode acessar aí as nossas contas do YouTube, pode colocar @Canção Nova ou eventos Canção Nova no YouTube, que eu não estou dizendo, pode fazer a pesquisa que você vai ver. Acho que nós fizemos essa experiência de mostrar por quê. Agora nós vamos ter esse evento e vai estar lá. O que é bom? Vai lá e acessa para você ver o que eu estou dizendo. Esses jovens, para nós, eles são... Ele já está consumindo de um outro jeito, né? Para consumir o que nós iremos trabalhar daqui. Alguns meses aí. Então, não tem como. A gente falou de oportunidades, né? Eu acho que a Canção, ela construiu algo que se assemelha às grandes empresas que culturalmente deram certo. E aí, falando de Disney, de engajar uma comunidade, claro que respeitando as diferenças dos segmentos e propósitos, que eles criaram camadas mais profundas de conexão com os clientes. Eles têm um propósito muito claro, uma história linda, e eles têm um problema bom, comercialmente falando, que eles têm uma demanda, para que a gente atua com vários projetos, marketing, uma demanda reprimida absurda. Sim. E eles o problema é que toda empresa ou marca gostaria de ter, né? Exato. Eles sabem que está lá, a tecnologia está preparada para atender, eles têm equipe para atender, mas o tempo, eles têm a responsabilidade de dar esses passos no tempo certo. Porque eles têm uma preocupação com marca, preocupação com os públicos, os diversos públicos e a experiência do cliente como um todo. Então não tem um propósito muito grande e, por consequência, vai faturar mais. Exatamente, é isso aí. É uma outra forma de ver. E a demanda está lá. Então tem oportunidade para todo mundo que olha, mas por que eles não fazem isso e aquilo? Balança a árvore e cai a oportunidade, né? Exatamente. Acho que é um ponto legal, até mesmo para quem está nos acompanhando, para entender o momento da mudança, né? E um dos pontos é entender, obviamente, como é a estrutura, né, que você trabalha hoje. Porque a Canção Nova, ela tem mais de 40 anos, né, de fundação. Perfeito. Então, acaba que é uma estrutura que não nasceu no século XX, né? Então, a gente está falando já de um bom tempinho aí. Sim, sim. Então, dentro desse segmento, obviamente, a gente tem uma bagagem muito grande. Então, é como se fosse uma engrenagem muito grande e ela é um pouco mais complexa para se dar esse giro e de fato. Então, diferentemente de empresas que talvez a decisão seja mais rápida, porque é uma estrutura menor, está nascendo somente e-commerce, ou é uma loja física que está ampliando. Então, o contexto da Canção Nova, né, para quem está atendendo, é uma empresa, uma fundação já que trabalha com multinegócios, mais de 40 anos, então, uma estrutura que tem mais de 1.500 colaboradores, funcionários. Isso no Brasil, né? No Brasil, então, a gente está falando também de outras realidades fora do Brasil, então... Toda decisão tem um impacto maior. Olha o cross-border aí. Então, dentro disso, já tá na pauta. a decisão é mais complexa. Então, por isso que a gente fala dessa complexidade, porque uma simples decisão pode afetar toda uma cadeia de fluxos, de atividades, impactar outras áreas, enfim. Então, isso é um peso, obviamente, dentro de uma grande indústria, dentro de outra empresa, enfim. Mas, justamente, para quem está começando no e-commerce, e às vezes está migrando de uma loja física, indo também para uma loja virtual, online, assim por diante, talvez esse ponto de decisão seja mais facilitado. Não enxerga toda essa complexidade.
né? E que bom. A gente Que tá bom falando- que ele não enxergue, ele migre, né? Porque é bom, muito bom. Então, de fato, esse é um adendo, né? Porque às vezes fica uma impressão para quem está olhando, é muito complexo, não é? Mas eu creio que o primeiro passo é sim ter essa presença online, né? Então a gente já fez esse passo lá mais de 15 anos atrás com o e-commerce, né? Uhum. E muitos anos antes ainda com a Canção Nova nascendo, né? Com a parte comercial, assim como o Luciano comentou dos cassetes, que começou lá atrás. Então a gente já tem um caminho. Então é muito mais complexo você fazer uma migração, né, de uma empresa um porte grande, com uma estrutura mais robusta, do que justamente uma empresa talvez de um porte menor ou que está nascendo somente num nicho específico de e-commerce. Né? Ela tem a nichada Então, e é ótimo, né? Isso, não é ruim, né? Acho que É é bom. legal segmentar isso para quem está assistindo. É manobrar um transatlântico ou manobrar uma lancha, né? Pô, a lancha é só Exatamente. virar aqui e você já tá virado 360, né? Lá dentro da Canção Nova, às vezes, quando a gente tem as reuniões da comunidade, porque quem movimenta a Canção Nova, primeiro é a comunidade, são os membros. Dentro dos membros, cada um tem as suas áreas. Dentro da área de televisão, área de rádio, área de web, aí a área de aí vai para TI, aí vai para os outros segmentos, administrativo, social, saúde. Toda decisão tem um objetivo, Uhum. né? Toda a missão que a gente acolhe, seja uma migração, a gente tem esse objetivo, né? Isso não está perdendo de vista em nenhum momento, né? O exemplo que o Rafa trouxe de a Disney tem o objetivo de encantar o tempo todo, nós temos o objetivo de salvar almas. Ponto. Qual é a forma disso? Aí são os negócios que estão nascendo. Se esse negócio não tem esse objetivo, para nós não faz efeito nenhum e não está dentro da nossa missão. Não estando da nossa missão, para nós não interessa. Essa é a verdade. Se for só comercial, não faz sentido. Não faz sentido, né? Exemplo disso, nós não temos propagandas comerciais na nossa TV. Hoje, no Brasil e no mundo, quem que tem uma televisão que não tem propaganda comercial? Só vocês, eu acho. Ponto. Por quê? Porque foi uma decisão que o Padre Jonas tomou, dizendo que se eu tiver que estar com um programa e tiver que sair porque eu tenho uma área comercial que me disse que eu tenho que sair porque eu tenho que liberar esse espaço para ele, você acha que Deus vai gostar disso? Não. Então nós não vamos ter propaganda. Ah, mas como que vai sustentar? Com evangelização. Se você evangeliza bem, as pessoas vão reconhecer, vão fazer experiência com Deus. O que ela vai fazer depois? Elas vão comprar. Aquilo ali não é um produto. Aquilo ali também é evangelização. Então você vai beber da fonte e você vai ser reabastecido na tua casa com um produto nosso. Então, o e-commerce tem essa missão o tempo todo, né? Não dá para perder de vista. Tanto é que nós temos mais de 3.000 produtos, que possibilidade de crescer muito mais. Isso aqui é impossível. A gente não tem braço hoje para poder até crescer em novos segmentos de produtos mesmo, seja físico ou digitais, né? Porque não tem mesmo, porque não dá, porque são muitos lançamentos. Exemplo, vamos falar, João, você estava na editora uns 5 meses atrás, quantos livros por ano nós lançávamos? Pelo menos uns 60. Na média aí de 60. Meu Deus. Nós estamos falando que, assim, plano de comunicação... 5 livros por mês. Plano de comunicação. Tinha mês que a gente lançava 8, 9. A gente chegou nesse último ano... a gente tem uma demanda muito represada ainda, né? 60 de livros por autor, ano, né? A gente tem sim. muita demanda represada ainda. Assim, com todo respeito a todo mundo, porque assim, a gente está trazendo essas informações não é para menosprezar ninguém, muito Não, pelo sim, contrário. Né? claro, claro. É para dizer assim, o que é a Canção Nova, o que é o e-commerce da Canção Nova. É isso. Né? E eu fico feliz de a Canção Nova ser essa máquina de evangelização, vou trazer essa expressão forte, mas é uma realidade, para que as outras pessoas que têm o mesmo segmento, que têm o mesmo desejo, seja católico, seja evangélico, vamos levar, vamos crescer junto, entendeu? Nós estamos fazendo bem, nós estamos levando a evangelização, eu acho que é isso. A questão da venda do produto é para manutenção da empresa, para manutenção dos colaboradores que a gente tem, para poder fazer crescer, a gente chegar... A mensagem chega mais longe. Estamos fazendo um ótimo trabalho. Então, a Canção Nova não vai se cansar. Esse é o nosso objetivo. Por isso que a UAP está entrando como um grande parceiro nosso e com esses projetos que a gente acabou citando aqui, né, os outros vão aparecendo e a gente vai trazendo essa novidade, porque para nós não queremos ter segredo com ninguém. Sabe por quê? Porque o nosso objetivo não é ficar, olha, no mercado alguém vai copiar a gente. O mercado para nós nunca foi isso, porque nós lançávamos foi assim, o Padre Jonas, ele comprou uma rádio acreditando que essa rádio ia sobreviver sem propagandas comerciais. E deu certo, Deus abençoou. Porque o propósito era bom.
Depois vem uma televisão. Hoje nós estamos em todo o Brasil com o nosso sistema de televisão. Então, como é que funciona? Nós temos Pay TV, Sky, Oi TV, Claro TV, desculpa a propaganda, tá? Não, mas pode mandar bala. essas empresas que estão hoje em TV a cabo, nós estamos em todas, com todo respeito. Nós temos em TV aberta, parabólica ainda, que tem em muitos lugares do Brasil que só chega parabólica ainda, infelizmente, essa tecnologia, mas está chegando a Canção Nova. Tem gente que só assiste, tem o nosso conteúdo de evangelização na cidade dela porque tem a Canção Nova, porque não tem gente de evangelização que está lá. Então, assim, para nós, isso é um grande sinal. Então, as pessoas já conhecem o produto, às vezes não sabem acessar, mas a televisão chegou, ela vai lá, acessa loja.cancional.com, ela vai ter o produto. Vai demorar para chegar lá, mas vai chegar. Sim. O que é importante é isso. Eu acho que nossos objetivos da mudança da plataforma, da migração, ela tem esse objetivo muito maior do que vocês imaginam. Né, João? Tem uma missão maior, né? E dando uma pincelada também um pouquinho nessa parte mais técnica, né? Então, uma dica, né? Para quem está migrando, está pensando, enfim, a partir do momento que a gente tomou essa decisão em conjunto, a gente construiu ali um levantamento de requisitos, uma RFP. Essa RFP basicamente é você transcrever, escrever o que você... O Rafão ficou sonhando com essa RFP aí, cara, umas 2 semanas. Lendo e relendo. Dormia, acordava, RFP. É importantíssimo. Mas só foi importante muito rápido. Isso é importantíssimo, né, dentro dessa construção de migração, enfim, você relacionar o que você executa hoje, aonde você quer chegar. Quais são as features, as funcionalidades que você precisa? Então, a partir daí, você começa, né, a enxergar de forma diferente. Né? Porque você tem pelo menos um parâmetro para passar para quem está te atendendo ali, né, independente da plataforma. Então, a partir daí, você começa a enxergar, né, também aonde encaixa, né, a parte técnica. Daí você começa a elencar também algumas prioridades. Né? Vou olhar a parte de cliente, como é que é a estrutura de cadastro de cliente, como que funciona. Produto, né? Como que é o fluxo, como que vai ser a parte de integração, quais são os parâmetros, consigo personalizar, aí a gente entra em variáveis de quais são produtos. softwares que eu não consigo abrir mão, preciso usar isso, o meio de pagamento é esse, o meu inclusive RP na migração teve software que caiu, porque o app supriu. Então, isso é importante a gente dizer. Exatamente. Então, essa preparação acho que é fundamental, porque a gente fez esse passo. Né? Até mesmo antes da gente formalmente ali, né, entrarmos com o app, a gente passou esse levantamento de requisitos. Esse scanner. Então, isso passou para o nosso radar. Né? Então, a gente tendo essa preocupação, né, de certamente a gente facilita muito lá na frente no entendimento, no que é acordado. Daí, tudo isso vai elucidando como é que vai caminhar o projeto. Né? Então esse é um ponto principal, né? Para quem está tratando de projeto, quem está pensando em migrar, é importantíssimo ter aprovação interna, mas depois vem a sequência de atividades aí. Você precisa elencar, e os novos desenvolvimentos que acontecem, né? Exatamente. Você precisa formalizar e ter isso muito de fácil acesso com todo mundo que vai participar do projeto, né? A transparência do projeto para as equipes que estão trabalhando, isso é fundamental. Mas essa parte estruturada e documentada faz muito bem para o projeto, porque assinada os pontos também, até né, depois. Porque isso dá um passo até para as expectativas que vão sendo criadas. Então, o time técnico já tem um conhecimento do que vai ser preciso. O time que vai... a gente pode receber um não para uma situação e tratar com outro módulo. Às vezes, a própria Canção Nova se descobriu em alguns atributos, formas de trabalhar. A gente melhorou, até mudando para trabalhar de uma outra forma. Então, tudo isso você vai construindo. Então, isso é importantíssimo, né? Você ter a clareza das funcionalidades, dos requisitos, da forma de trabalhar esse projeto. A gente trabalhou de uma forma muito profissional, né, no sentido de documentação, melhores práticas de gestão de projeto com as equipes, comunicação. Então, isso foi primordial para a gente ter as rédeas do caminho. Se uma mudança iria impactar, a gente sabia quanto iria impactar. Então, tudo isso é muito mais mensurável e muito mais tranquilo também para quem trabalha numa gestão de uma empresa maior, pontuar uma decisão para uma diretoria ou qualquer outro aspecto, né? Então isso facilitou demais. Mas é isso. Eu acho que eu quero deixar registrado, porque eu acho que é importante a gente dizer isso a vocês, né?
A Canção Nova sempre aprendeu também, né, nessa vida desse tempo que nós estamos, principalmente a área de e-commerce, com outros players, com outras empresas. Vocês têm a responsabilidade de nos ensinar sempre. Eu acho que é importante a gente dizer, porque por mais que nós somos grandes, nós temos tudo isso, não dá para dizer que nós sabemos tudo, e nós não sabemos. Então vocês têm essa missão hoje conosco de dizer, olha, dá para melhorar isso, dá para otimizar isso aqui. Eu acho que vocês precisam inovar aqui, porque vocês têm oportunidade, vocês têm tudo que nós gostaríamos que outra empresa tivesse para poder empurrar esse novo projeto, com o bom sentido da palavra. Mas vocês têm essa missão, tá? Eu acho que nós queremos isso de vocês. A Canção Nova quer que vocês cutuquem a gente. Olha, vamos pensar nisso aqui. Estamos vendo aqui, aí podemos fazer conta na mesa mesmo. Olha, isso aqui tem isso. Mas é importante a gente conhecer, é importante a gente ver. Vocês estão no mercado sempre, estão tratando com várias empresas. De repente, algo que para a empresa já deu certo, mas numa camada ali de um menor. Mas aí dá para a gente pensar nessa camada maior. Acho que o Rafa vai me entender isso, que é uma motivação bem direta, mas é isso. Acho que vai fazer toda a diferença. Conta com a gente tem uma lista. E nós queremos, Rafa. Uma coisa que, pra gente finalizar, que já estouramos o tempo, já estamos quase 1 hora conversando aqui. Quando o papo é bom, nem parece que o tempo passa, né? Mas só pra deixar registrado aqui o quanto a gente tá feliz de poder ter sido a empresa escolhida para fazer o projeto de vocês, porque, de fato, embora... seja um negócio no final do dia, né? A gente quer fazer o canal faturar mais, quer evoluir e tudo mais. Tem uma missão por detrás. E a gente tem alguns clientes que têm algumas missões por trás e a gente fica muito feliz de poder contribuir com ela, porque além de te fazer o seu canal de venda prosperar, a gente também sabe que existe uma missão maior por detrás disso. E a gente, como app, tem o maior prazer de poder participar disso de alguma forma. Então, que bom que a gente tecnicamente conseguiu atender toda a RFP para a gente poder fazer missão junto. Acho que essa é a mensagem que eu queria deixar aqui no final. Agradecer vocês dois que fizeram uma viagem para estar gravando com a gente aqui. Então, João, Luciano, obrigado por esse papo. O Rafão também fez uma viagem. Ele mora na praia aqui em São Paulo, mas obrigado também por você estar aqui. E a gente queria agradecer mesmo o papo, agradecer esse tempo que a gente passou junto. E vida longa, o app Canção Nova aí, tem muita coisa pra gente fazer junto. Tem uma jornada enorme pra gente poder construir. Então, obrigado mesmo, viu? Agradecido, hein? Aí, João, agradece aí, que depois eu falo. Então, tem o agradecimento, né? É uma parte que, quando a gente fala de agradecimento, vem várias pessoas, né? Que contribuíram pra gente chegar até aqui. Então, o agradecimento justamente vai para todo o time da UAP. Todo mundo, sem exclusão de ninguém, todo mundo que participou, foram diversas pessoas, né? E todo o time da Canção Nova, né? Poderia comentar um ou outro nome, mas de forma geral, para não esquecer de ninguém, seria todo mundo, né, que participou do projeto, time áreas comercial, financeiro, time de sistema, time interno de infraestrutura, de tecnologia. Tem muita gente. Então a gente teve um time muito grande e extenso que participou do projeto. Então todo mundo foi fundamental para que a gente chegasse, né, na data de Go Live e desse início. Daí é o início do nosso projeto já em produção, né? Então a gente está com essa continuidade, né, agora. São novos desafios que a gente vai assumindo e a gente tem um caminho agora muito mais leve, com um parceiro que está nos acompanhando e entendendo cada vez mais do nosso negócio, né? Então, só agradecer todo o time da UAP e time também da Canção Nova que proporcionou essa experiência para nós, né? Eu não vou falar muito porque a gente já se encerrou, mas eu acho que o meu objetivo aqui de dizer a vocês é que continuem no caminho certo, que é esse, de trazer inovação, seja qual for o segmento. Nós somos os primeiros impactados hoje, então nós estamos muito felizes. E nós sabemos que Deus tem um propósito para nós, e eu acho que eu tenho que dizer isso porque é a nossa vida. Nenhuma empresa chega na Canção Nova se não tem a mão de Deus, ponto. E falando de projeto, os projetos que virão são porque Deus tem pressa para atingir alguém, e isso em produtos, e nós queremos chegar à marca, vai ser de faturamento mais de 5 milhões, 10 milhões, muito mais que isso. Porque para nós não é o dinheiro. Para nós é o que nós vamos fazer se esse retorno vier para poder evangelizar. Então, acho que é um agradecimento que a gente faz em toda a Canção Nova. Citou aqui. Fronteiras. E vamos falar depois do internacional, que eu não trouxe aqui para não deixar as pessoas assim, nossa, o que é isso? Mas
Nós temos uma igreja, que nós somos reconhecidos pelo Vaticano, que estão conosco. Uhum. Né? Só para vocês entenderem, quem está acompanhando, que nós temos uma missão deles para conosco, fora do Brasil e do mundo. Que legal. E nós queremos cumprir, seja levando produto de evangelização, aí, seja nas tecnologias que virão daqui para frente. Então, Incrível. isso a gente só tem que agradecer, porque é fruto disso aqui. Incrível, incrível. Queria É isso, aproveitar Rafão. também para agradecer a confiança na UAP e dizer que é um prazer ter sido uma parte dessa condução para que vocês fossem nossos parceiros. É uma satisfação imensa e eu tenho esses feedbacks do time, até pessoas que não participaram do projeto e falam assim, cara, a gente tem a canção aqui dentro. Pessoas do RH, da UAP, e então, tamanho é o respeito que as pessoas da UAP têm pela instituição. É um prazer participar de um projeto e como profissional, sempre que eu vejo um projeto que realmente faz a diferença, além da área comercial em si, isso me motiva pessoalmente. E vocês cumprem esse papel e é um prazer mesmo fazer parte disso. Obrigado. Bom demais. E eu queria agradecer você que assistiu o episódio até o final, que você entre aí nas redes sociais da Canção Nova, acesse o site loja.cançãonova.com, Perfeito. certo? Decorei rapidinho, É isso cara. Só. loja.cançãonova.com e também desfrute aí de tudo que a gente desenvolveu junto. Se você assistiu esse episódio até o final, você tem que ser inscrito no canal, não tem como, né, Rafão? O cara ficou 1 hora ouvindo a gente e não vai ser inscrito. Se inscreve aí no canal. Se você estiver ouvindo a gente pelo Spotify, tem as estrelinhas para você avaliar esse episódio. Gostou, põe 5 estrelas. Não gostou, põe 5 estrelas também. É isso. A gente não liga. Dá um like, se inscreve e compartilha. Exatamente. E também coloca nos comentários quem você gostaria de ver batendo esse papo com a gente aqui no podcast. Então, até a próxima semana, mais um episódio. Valeu e tchau.